gente vai falar sobre o bife ancho. Na verdade a gente vai falar tudo sobre o bife ancho. A começar que o nome bife ancho, né, hoje é muito famoso aqui no Brasil, mas o nome original dele, o nome oficial dele no Brasil não é esse, é filé de costela. Bife ancho a gente importou dos nossos amigos argentinos. A palavra ancho significa largo, então seria bife largo, né, porque eles fazem steaks largos de 3 dedos ali de espessura, então por isso que veio esse nome. Eu acredito que seja o corte bovino que tenha mais nomes espalhados pelo mundo, com certeza alguns deles você já escutou. Então, como eu disse, né, aqui no Brasil o nome oficial é filé de costela. Na Argentina ele pode ser chamado tanto de bife ancho como de ojo de bife. O ojo de bife, na verdade, ele pode ser o bife ancho do jeito que a gente está aqui, ou também eu vou explicar um pouco mais para frente sobre somente esse miolo aqui, também é chamado de ojo de bife. Na França ele é chamado de noix de entrecô, e o noix na França se escreve noix com X. Então o brasileiro também importou esses nomes, então em alguns açougues você vai encontrar lá noix. Se você falar noix é esse corte, se você falar noix é esse corte, se você falar só entrecô também é esse corte. Na Inglaterra ele chama cube roll, assim é feio falar, né? Ficar igual o Rodrigo Góes. Aesthetic. Na Inglaterra ele chama cube roll, nos Estados Unidos ele é chamado de ribeye. Então assim, ele é um corte que ele é usado em inúmeras culturas, né? Por isso que ele é tão conhecido com tantas línguas. Então vamos falar um pouco sobre as características da peça. Então aqui, como eu disse sobre o ojo de bife, o que acontece? Em alguns lugares no Uruguai, na Argentina, eles chamam de ojo de bife somente esse centro aqui. Esse outro músculo aqui eles chamam de sobrancelhas, em espanhol cerras. Essa parte também nos Estados Unidos é chamada de ribeye cap, né? Como a gente disse, nos Estados Unidos chama ribeye, então essa parte é ribeye cap. E eles têm características diferentes, os dois músculos. Esse músculo aqui, ele é muito macio, as fibras é bem aparente, bem aberta, e ele é muito macio. Aqui o bife ancho ele divide, aqui começaria o contrafilé ou o bife de chorizo. Inclusive em alguns lugares do Brasil ainda o bife ancho ele integra o contrafilé, né? Eles chamam tudo de contrafilé. Eu vou pegar um bife de chorizo para mostrar para vocês a continuação dele aqui. Então aqui a gente tem uma peça do contrafilé inteiro, do restante do contrafilé. Então a gente vai falar mais sobre ele no outro vídeo, no tudo sobre bife de chorizo. Mas aqui a gente consegue ver bem a divisão. Olha aqui como ele também tem um pouquinho da sobrancelha que a gente falou agora. Só que ele já começa com a camada externa de gordura, coisa que o bife ancho ele não tem. Aqui em cima ele não tem gordura nenhuma. Essas peças elas não são irmãs, não são do mesmo animal, inclusive nem do mesmo lado, né? Então aqui a sobrancelha dessa não encaixa, mas seria mais ou menos assim que seguiria no animal. Então a parte de cá seria a parte dianteira do animal, e essa parte aqui seria a divisão com o acém, ou especificamente com a parte do chuck eye, que a gente já tem vídeo aqui no canal, que é o chuck eye roll que a gente chama, né? Então o bife ancho faz divisa aqui com o acém e aqui com o bife de chorizo. Então aqui em cima, lá no animal, vai a peça que a gente chama de capa de filé, e embaixo é a costela do animal, por isso que ele chama filé de costela, ou em inglês chama ribeye, né? Ribeye seria olho da costela. Aqui a gente trouxe um exemplar que, quando você tem o bife ancho com osso, ele pode ser chamado de prime rib ou tomahawk. Então eu trouxe aqui para mostrar para vocês também. Esse seria um exemplar do prime rib. Prime rib nada mais é do que o bife ancho com o osso. Em alguns lugares eles tiram essa aba aqui que a gente chama, deixa o osso limpo. Essa parte que vai presa no osso a gente conhece como bananinha. E a diferença entre o prime rib e o tomahawk seria o tamanho do osso. Então esse seria um exemplar do tomahawk. Então pode ver aqui, a gente tem o ojo de bife, as cerras e aqui todo o osso longo da costela. Então não é à toa, né, que o bife ancho ele é consumido no mundo inteiro, porque ele é um corte que ele é muito versátil, dá para fazer muita coisa com ele, não só na churrasqueira, mas muitos pratos e tudo mais, né? Existem restaurantes com o nome dele aí, com o nome de entrecô e tudo mais,
porque dá para fazer prato com risoto, com acompanhamentos, com batata, que fica sensacional. Inclusive dá para fazer separado aqui, a gente vai fazer um vídeo no canal aqui sobre o ribeye cap, as serras. Já temos um vídeo só do ouro de bife com black rub e também tem um vídeo aqui no canal de como preparar o bife ancho na grelha. Então assim, é um corte que dá para fazer inúmeras receitas com ele, dá para fazer na frigideira. O ouro de bife ele fica um medalhão certinho, parece um filé mignon, para mim é mais saboroso que o filé mignon. Então assim, dá para fazer de várias formas. Hoje aqui a gente vai preparar ele da forma simples, a forma que os argentinos chamam de bife ancho, fazer um bife largo, tirar no ponto mal passado. Inclusive é um corte que ele, digamos assim, aceita ser um corte um pouco mais bem passado, porque ele acaba ainda dando maciez e sabor, ao contrário de alguns cortes que se passar muito ele fica bem seco, não daria para comer. O bife ancho ele ainda é um corte muito versátil por conta disso, então você consegue fazer até ele assado, assar a peça inteira, fica legal. Mas obviamente eu sou do time que come ponto menos, mal passado, e pra mim é a melhor forma de comer ele. Então vamos preparar ele agora. Então aqui selamos dos dois lados em fogo bem forte. Vou colocar aqui em cima um pouco, porque como a gente falou, fizemos um bife ancho raiz largo, tá bem alto, então ali tá, o ponto ainda tá bem mal passado, bem cru ainda. Vamos só acertar o ponto e já a gente vai cortar. Então aqui vamos fatiar ela. Acredito que ela esteja mal passada, eu vou cortar ela aqui no meio. Então aqui, pessoal, eu tirei, ela tá mal passada mesmo. É o ponto que eu mais gosto, né? Lembrando que esse ponto ele envolve duas coisas principais: o que ele entrega de característica da carne e o que você mais gosta, né? O que eu mais gosto é mal passado. Mal passado, ponto menos, ao ponto, ele vai entregar toda a suculência e sabor da maioria dos cortes, principalmente de cortes que são cortes que fazem grelhado ali, bife ancho, bife de chorizo, enfim, picanha. Eles entregam o que eles têm de melhor quando eles estão ao ponto, ponto menos ou até mal passado. Então eu gosto mais assim. Coloquei um salzinho com pimenta. Eu vou cortar um pedaço menor porque meu irmão sempre briga que eu coloco um pedaço muito grande na boca e fico mastigando no vídeo. Então vamos lá. É isso, galera. Não se esqueça de dar like aqui no vídeo. Comenta se você tem alguma sugestão, se você já conhecia tudo que a gente falou nesse vídeo. Siga a gente nas redes sociais também, Código da Carne lá no Instagram. Tem o TikTok meu, Galindo Gustavo. Segue lá a gente que a gente posta várias coisas legais. E é isso aí. Falo pra mim, tá visto de novo ou não? Não, né?